Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma rica oportunidade, mais uma pré-aula da nossa lição da classe de adultos. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão aqui em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos. Portanto, quero aqui fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, curta, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino tão precioso, para todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Neste trimestre estamos estudando tudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Estamos aprendendo ainda mais sobre alguns ensinamentos, exemplos que este apóstolo do Senhor Jesus deixou para conosco. E nesta oportunidade nós iremos entender melhor sobre a sua tão preciosa vocação a um vaso escolhido por Deus, que trouxe o Evangelho a várias pessoas. A leitura bíblica, texto áureo desta lição, está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, que vai dizer: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática dessa lição vai dizer o seguinte: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no seu reino. Todos nós temos um chamado da parte do Senhor. Todos nós que servimos a Deus temos um chamado específico e importante para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele era um homem que entendia de leis, entendia da Torá, entendia dos seus costumes judaicos, era um homem zeloso, porém Deus, mesmo assim, utiliza-se deste conhecimento, desta vontade, para chamar, para fazer com que ele tenha uma vocação plena de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Deus continua a chamar pessoas também nos dias atuais para exercer a sua vocação. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 9, do versículo 15 a 22, e Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 18. Atos 9 vai dizer o seguinte: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas 1, verso 11 vai dizer: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste
qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas a partir para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Porém, então nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe que o apóstolo, ele teve toda uma trajetória, todo um trajeto que fez com que ele pudesse então refletir sobre o seu chamado. Ele ficou na Arábia durante 3 anos e nesse período deu para ele pensar um pouco mais das coisas que estavam acontecendo na sua vida. Ele, como era um homem dedicado ao farisaísmo, zeloso ao judaísmo, ele, com a manifestação de Jesus Cristo na sua vida de maneira visível, ao ponto dessa experiência com o Senhor o incomodá-lo, e fazer com que ele enxergasse que ele estava indo contrário, à vontade de Deus, em outra hora ele achava que estava fazendo certo, e faz com que ele pudesse então arder no seu coração estes momentos de reflexão, fazendo a entender, que o Cristo era o Filho de Deus, Cristo ressurreto era um homem, Filho de Deus, e ele precisaria então ter estratégias para anunciar este Cristo. Por quê? Porque outrora ele foi um perseguidor, da igreja do Senhor Jesus, a qual agora ele deveria defender e anunciar. Os pontos específicos dessa lição são 3. Salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo e relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. A introdução vai dizer o seguinte: nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida da sua vocação, e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Há um momento de preparo, há um momento em que a pessoa precisa procurar estar sozinho, há um momento em que a pessoa procura passar, tem que passar pelo deserto, pelo momento a sós com Deus, pelo momento de reflexão. Quando Paulo estava no deserto da Arábia, ele foi, e estes momentos foi crucial para que ele pudesse então refletir sobre a sua vida, refletir sobre aquilo que ele tinha feito, que ele tinha aprendido ao longo da sua vida e agora a sua transformação real, e a sua fé agora naquele caminho, no Filho de Deus, a qual ele deveria anunciar e deveria pregar. Ele precisava então ter estratégias, ele precisava então ter, conhecer também este Cristo ressurreto, conhecer também aquilo que os apóstolos anunciavam, para que ele pudesse então, com mais poder e autoridade, convencer todos aqueles que iriam, em contrapartida, questionar os seus argumentos, porque Paulo ele foi para Damasco justamente para perseguir e levar preso todos aqueles que se diziam seguidores de Jesus Cristo. Mas agora, mediante a conversão que nós vimos na lição número 3, e mediante a transformação da sua vida, a mudança da sua vida, a conversão em Cristo, agora ele deveria anunciar
e ele precisava ter um momento em particular com Deus, esse momento de silêncio, esse momento de retirada, esse momento a sós, este momento, né, que ele passou pelo deserto, para que ele pudesse ainda mais, né, aprender e se fortalecer em Deus, porque ele enfrentaria, com certeza, grandes questionamentos e grandes perseguições por causa de Jesus Cristo. Ponto número 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo, a chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele entende isso, que desde o ventre da mãe, né, ele foi chamado para anunciar. E a presciência, o pré-conhecimento de Deus com relação à vida do apóstolo Paulo, eu quero destacar aqui para os irmãos que não foi uma concretização. Deus não decretou que o apóstolo Paulo, né, ele seria assim, mas Deus, pelo seu pré-conhecimento, né, saberia que ele cederia a graça divina, cederia o poder de Jesus Cristo e no futuro estaria anunciando e então efetivando o seu chamado para ser apóstolo. Continuando aqui, parágrafo 2º, o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas só no Novo Testamento. Ainda hoje essas cartas nos servem de exemplo, nos ensinam, nos exortam, nos direcionam, né? Nos dá um norte com relação à vontade do Senhor. Há estudiosos que dizem, né, há uma divisão no meio acadêmico, teológico, que dizem que a carta aos Hebreus, né, a literatura escrita ali é parecida com a literatura do apóstolo Paulo. Alguns acreditam que Hebreus também faz parte de uma das escritas do apóstolo Paulo. Mas, se for assim verdade, só no Novo Testamento ele escreveu aí mais da metade dos livros que nós temos hoje na nossa Bíblia, no Novo Testamento, que nos inspiram ainda mais a andar e a fazer a vontade do Senhor. Ponto 2 dessa lição, subtópico 2, vai dizer o seguinte: um ministério para a plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo, conforme Atos 9,17. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus se apresenta para ele de maneira visível, né, e ele cai em terra, né, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o senhorio de Cristo, dizendo, mestre, o que queres que eu te faça? Ele já estava ali imediatamente entregando a sua vida completamente ao Senhor. E o Senhor dá instruções para ele, para que ele vá, entre na terra, entre na cidade, né? E lá seria dito o que ele deveria fazer. Quando ele entra na cidade, o Senhor aparece também para Ananias e faz com que ele siga, vai até Paulo. Ananias vai até Paulo e ele então recebe esta oração, né? Paulo é curado da sua cegueira, né? Porque no momento em que Cristo apareceu para ele, ele ficou cego. E quando Ananias faz a oração, ele é curado da sua cegueira e ele passa já neste momento a ser cheio do Espírito Santo, né? Ele passa neste momento a receber a plenitude do Espírito Santo, para que ele pudesse agir com ousadia, com autoridade. Haja vista, meus queridos irmãos, só para fim de conhecimento, o Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa já aceita Jesus Cristo, ele já recebe o Espírito Santo, né? O Espírito Santo já começa a trabalhar na sua vida. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, né? Um revestimento
de poder para que ele possa, então, anunciar as grandezas de Deus com mais ousadia, autoridade, veemência, né? E ser fortalecido ainda mais pela o poder de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo, ele passou por essa experiência, né? Passou por essa experiência não poucos dias depois do seu encontro com Jesus Cristo. Ele recebeu do Senhor o batismo e ele foi então, né, persistente, né, perseverante até a morte para anunciar as coisas que o Senhor Jesus lhe dissera para ele falar. Subtópico 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta. Será realmente que Deus fez isto? Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas, como por exemplo, Abraão, né, para Abraão, conforme Gênesis 17:5, Jacó para Israel, conforme Gênesis capítulo 35:10, né? Como Jesus alterou o nome de Simão, né, para Pedro, Marcos 3:16. Entretanto, isto não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Por que não se deu com o nome do apóstolo Paulo? Porque o nome do apóstolo Paulo é um nome romano. O nome de Saul, o nome Saul é o nome dele em hebreu, né? É o nome dele em grego, melhor dizendo. E que se origina de Saul, que é o nome hebreu. Ou seja, Saul hebreu, né, em grego, Saulo, e em romano é Paulo, que significa pequeno. Ou seja, tem toda uma mudança de nome, podemos dizer assim, mas não há relatos bíblicos que Deus mudou o nome de Paulo. Apenas ele foi conhecido em regiões, né, diferentes, como um homem que tinha um nome um pouco diferente do seu original, né, do nome do seu nascimento. Ele foi conhecido como Saulo e em alguns momentos foi conhecido como Paulo. O Novo Testamento relata mais ele como Paulo, porque foi um nome que foi assumido pela maioria da cristandade. Foi um nome que foi assumido pelos apóstolos, foi um nome que foi assumido pelos gentios, porque ele era conhecido, mais conhecido no Novo Testamento, né, mediante os gentios, por este nome Paulo. Porém, Deus não mudou, mas nós entendemos que este nome tem apenas significados e que ele foi um grande homem, mesmo sendo pequeno em estatura, conforme o significado do seu nome Paulo, mas ele foi um grande homem que fez grandes coisas mediante os olhos do Senhor. O subtópico número 2 vai dizer, o tópico 2 vai dizer assim: uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto e que ele perseguia, Atos 9:17. Quando ele vê Jesus Cristo, né, o próprio Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Saulo entende que ele não estava perseguindo homens, que acreditavam em alguém alguém que não fosse verdadeiro. Mas quando ele recebe, né, a revelação e a manifestação gloriosa de Jesus, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele entende que ele não estava perseguindo o homem, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio homem que tinha anunciado que iria ressuscitar e que voltaria para buscar o seu povo, o Messias prometido do judaísmo. Ele entende que tudo que foi anunciado era verdade e que agora ele não poderia lutar contra aquilo que ele estava passando, contra essa revelação, contra esta visão, contra essa manifestação gloriosa do Senhor. Ele entende que ele não pode lutar, até o ponto, né, que o próprio Senhor Jesus diz para ele: duro é para ti recalcitrar
né, contra os arguilhões. Por quê? Porque os arguilhões machucam. Ele ia lutar contra, né, o próprio arguilhão poderoso que é Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor, e ele acabaria se machucando. E ele reconhece neste momento, né, o senhorio de Cristo, né, o senhorio do Cristo ressurreto, e entrega a sua vida totalmente e se torna então o embaixador, o anunciador, representante de Cristo para os gentios. Subtópico 2 vai dizer: uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, conforme Atos 9:20. Não por acaso, há várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele. Eram assim identificadas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, ele entendia que o próprio Deus o tinha escolhido. O próprio Senhor o escolheu, né? E ele então aceitou este chamado em sua vida. Há aqui duas diferenças. Deus estende a mão e o homem, então, ele reage, né, a extensão da mão do Senhor e responde a ajuda e agarra na mão, e ele acaba então respondendo esse chamado. Ou seja, há uma ação divina para com o homem, mas o homem também reage para que ele possa então atender o chamado do Senhor, né? Então ele entendeu isso, que a vontade de Deus era para que ele pudesse então fazer apóstolo do Senhor e anunciar as grandezas, né, de Cristo para todos os gentios. E ele reagiu de maneira positiva, né, ao ponto dele, né, reconhecer, né, esta soberana vontade de Deus em sua vida. O ponto número 3, subtópico número 3, vai dizer o seguinte: a vocação mudou o rumo da história da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. O apóstolo Paulo foi o maior plantador de igreja no mundo gentílico. Haja vista possivelmente que as 7 igrejas da Ásia, escritas em Apocalipse, foram plantadas por este grande homem de Deus, que anunciou o Evangelho a todas aquelas pessoas, e aquelas pessoas entenderam que precisaria de um lugar para adorar e para exaltar o nome santo de Jesus Cristo. Ele foi um grande homem poderoso, né? Poderoso no sentido do poder de Deus em sua vida, para que ele pudesse então ainda mais ser vencedor no anúncio das coisas do Senhor. Terceiro ponto, a vocação de Saulo e o aprendizado no deserto. Aqui nós vamos entrar um pouco com relação àquilo que ele passou no deserto e qual foi o seu aprendizado, o que ele extraiu para a sua vida neste tempo, nestes períodos. A ida para o deserto. O ministério de Paulo, precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas, conforme Gálatas 1:17, 2 Coríntios 11:32. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. Olha só a estratégia. Ele precisou desses momentos de reflexão, após tudo que estava acontecendo na sua vida, a reviravolta que Cristo fez na sua vida, tudo que ele tinha aprendido ao longo dos anos de vida, né? Ele de repente se encontra com o Cristo ressurreto e cai por terra toda aquela compreensão que ele achava ser
um dos homens que cumpriam toda a vontade de Deus, mediante a lei. Ele se achava, né, o seu egoísmo em zelar pela lei judaica era grande, tão grande, que ele achava que, através deste zelo, ele estava fazendo a vontade de Deus. E isso impactou a sua vida. Isso trouxe um conflito interno na sua vida. Ele precisaria deste tempo, destes momentos a sós, desses momentos de reflexão. Em vez dele ir atrás dos apóstolos para aprender mais, ele tirou um período para refletir sobre aquilo que estava acontecendo em sua vida. E aqui nós podemos até já trazer uma aplicação neste terceiro ponto para os irmãos. Todos nós precisamos deste tempo, momentos a sós com o Senhor, momentos de reflexão, momentos de oração, momentos de leitura da Bíblia, momentos de leitura da palavra, momentos em que nós precisamos, mesmo diante por momentos difíceis, nós precisamos nos recolher para falar com o Senhor, para falar com Deus, para procurar entender a vontade de Deus, o chamado de Deus para as nossas vidas. E foi isso que o apóstolo Paulo fez mediante tudo que estava acontecendo em sua vida. Se Deus está falando com você através das minhas palavras, deixa um comentário aqui embaixo, escrito: irmão Márcio, realmente é verdade. Irmão Márcio, eu estou chegando até aqui. Irmão Márcio, realmente isso tudo que o Senhor falou é a pura realidade. Porque Deus precisa sim dos momentos em que nós estamos em comunhão com Ele a sós, mesmo em momentos bons, como também em momentos maus. Segundo subtópico, as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Ele sabia, o apóstolo Paulo sabia, que enfrentaria, né, a classe sacerdotal, que enfrentaria os líderes religiosos, que enfrentaria reis, que enfrentaria imperadores, que enfrentaria todo tipo de oposição, porque ele também foi assim. Ele passou por isso e ele entendia, né, o pensamento das lideranças, né, religiosas da sua época. Ele como sendo um homem perseguidor, e ele entendia o motivo desta perseguição, agora ele iria saber o que ele passaria também por causa da sua mudança de conduta em anunciar agora a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias dos judeus, prometido por Deus. E ele trouxe essas lições, aprendeu com isto no período em que ele estava no deserto. Então foi para o deserto da Arábia, continuando aqui, e ficou 3 anos aproximadamente entre sua conversão e o seu retorno a Jerusalém, né? Ele teve esse momento de descanso, esse momento a sós, para que o Senhor pudesse ainda mais se revelar a ele e ensinar tudo que ele deveria fazer, né? Ele deveria refletir sobre a sua própria vida. Subtópico 3. Mais lições do deserto. Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, com a qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar um rumo no deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que cobria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. O deserto, meus queridos irmãos, nos ensina isso. Em primeiro lugar, nos despidos do nosso próprio eu, né, faz com que nós lembremos que nós somos pequeninos diante do Senhor, e que no deserto nos ensina que a nossa dependência a Deus, ela é completa. Nós dependemos de Deus de maneira completa. Só de maneira ilustrativa, para os irmãos entenderem um pouco, o deserto não tem vegetação, o deserto não tem água, o deserto não tem alimento.
Quem vive no deserto, né, de maneira física, né, ele entende a sua pequenez e enxerga a grandeza de Deus e que ele é dependente de Deus para tudo e para todas as coisas. Uma pessoa que vive no deserto, ele aprende a confiar unicamente e exclusivamente dos milagres de Deus em sua vida, né? Moisés bateu na rocha, saiu água. Moisés viu o maná cair do céu, o alimento de Deus cair no céu para a sua nação. Moisés viu os milagres do Senhor em abrir o mar vermelho. Moisés viu os milagres de Deus em transformar as águas amargas em água doce. Moisés viu a glória de Deus, ele dentro da fenda da rocha e Deus passando, né, por trás dele. Moisés contemplou, né, mesmo durante esses 40 anos do deserto, foi um momento em que Moisés teve uma maior experiência com o Senhor, com o nosso Deus. Em que sentido, irmão Márcio? Vendo os milagres de Deus sobre a sua vida. E nós também precisamos, às vezes, passar por um deserto. Nós precisamos também, às vezes, passar por momentos difíceis para que nós, eu e você, podemos aprender, né, e entender que nós somos pequenos diante do Senhor, né, e confiar, aprender a confiar e entender que nós somos totalmente dependentes, né, dos milagres do Senhor sobre a nossa vida. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado desta videoaula, deste rápido comentário, ensinamentos do apóstolo Paulo, aonde ele precisou, né, se recolher para que ele pudesse aprender ainda mais com o Senhor. Desta maneira também nós precisamos fazer isto, ter momentos a sós e nos momentos difíceis, né, entregar a nossa vida e confiar ainda mais que Jesus é poderoso, que o nosso Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Tá bom, meus queridos irmãos? Se você ficou até aqui, escreve aqui. Eu fiquei até aqui, irmão Márcio. Obrigado mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula. Rápidos comentários de maneira simples, né? Revista na tela, lendo para os irmãos, explicando de maneira detalhada, bem simples. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.